Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como vocês estão, galerinha? Is everybody okay? Everybody doing all right? Well, today in geography's class, we're gonna keep talking about something very important in our lives. It's the economy. That's right. Gonna talk about economy, but we're talking about a specific part of the economy. We're called the primary sector. The primary sector is like the beginning of everything. It's where pretty much the economy starts, okay? So I'd like you guys to really pay close attention to this if you want to understand. But and here's the thing. In order for you to learn about the economy, everything in life, we start from the beginning, right? So if we gotta start somewhere here, we have got to start from the beginning, the primary sector, boys and girls, ok? Então hoje a gente, boys and girls, a gente vai falar sobre o que a gente chama de setor primário da economia, né? Primary sector of the economy, ok? Show. Colocar aqui, escrever para vocês. Setor primário da economia, ok? E esse setor primário da economia, ele trata de quê? Tá certo? Ele trata exatamente como está dizendo, primário. Tudo que é primário, tudo é do começo, né? Não posso nem fazer analogia com escola, né? Que agora é Fundamental 1, Fundamental 2. Mas o Fundamental 1, né, meio, não era exatamente o Fundamental 1, não, mas meio que o Fundamental 1 a gente antigamente chamava de educação primária. Por quê? Porque é o básico. Não? Na verdade, vocês saíram, né, do antigo primário. Vocês agora estão no ensino que chamava de ensino secundário, né, que era o colegial, também chamava de colegial. Hoje em dia se chama de Fundamental 2, na verdade nem Fundamental 2 mais, chama Ensino Fundamental Anos Finais. É incrível como no Brasil se muda nome, muda nome, mas melhorar as coisas que é bom nada, né? Então, a gente vai aprender sobre o setor primário, que é o comecinho de toda a economia, tá bom? Então, vamos lá, anotem esse conceito aqui, que esse conceito é importante para a prova, just saying. Vamos lá? Então, vamos lá. The primary sector includes an industry involved in the extraction and production of raw material, such as farming, logging, hunting, fishing, and mining, ok? Então, a primeira coisa que eu gostaria, né, de explicar para vocês aqui é que o setor primário da economia, como ele diz aqui, é uma indústria que envolve a extração de produtos de material raw material, é o que a gente chama de material cru, tá certo? Então, aqui aí dá exemplo, né, de farming, né, que é tudo relativo à agricultura, pecuária, tudo que vem da terra, né? Logging, que é madeira, hunting, que é caça, fishing, que é pesca, e mining, que é a extração, né? Mas é por isso que ele diz aqui qualquer indústria, né? É qualquer indústria, mas não é indústria no sentido de indústria da produtiva, que produz, né? É aquela, uma fábrica. A gente tem dois conceitos de indústria, pelo menos em português. Em inglês, esse industry, ser uma indústria, ser um sinônimo de uma fábrica, não faz sentido. Mas em português, uma indústria pode ser uma fábrica e também a indústria como um setor. E é nisso daí que essa palavra indústria entra nesse contexto, tá? Então, são setores, né? Então, a gente viu, inclusive, a gente viu, não foi só com vocês, né? A gente viu algumas semanas atrás, né, a parte de distribuição, produção, e a gente fala dessas industries, né, comércio, serviços e por aí vai, tá certo? Então, importante vocês terem isso em mente, tá certo? Então, vamos lá. The primary sector tends to make up a larger portion of the economy in developing countries than it does in developed countries.
For example, in 2018, agriculture, forestry, and fishing comprised more than 15% of GDP in sub-Saharan African, but less than 1% in North America, okay? And that makes a lot of sense. Why? Because smart countries, smart governments, okay, they understand that a final product is worth a lot more, and they involve more people in that production, and they generate more jobs, and they make the money circulate more in the economy before selling it overseas. And even if you sell it inside of the country, it's still you moved the money around before you even sold the product. And that creates a lot of jobs, and that creates a lot of wealth, okay? Even if when you sell it overseas, when you sell it to another country, the money that comes from, the money that is outside of the country goes inside of the country, and it helps the economy as a whole. And if you sell inside the economy, that money goes back to the same sector, distributing around the sectors, and then it goes back up, ok? Então, esse ponto aqui é um ponto muito interessante, né? Ele diz aqui que o setor primário, ele tem uma importância maior em países desenvolvidos e uma importância menor em países mais avançados, certo? Então, ele deu o exemplo aí dos países africanos do Sub-Saara, né? Que não estão no norte, mais abaixo, aqui exatamente os países que estão abaixo, que representa 15% do GDP, né, que é o Produto Interno Bruto, a gente já falou sobre isso, sobre tudo que é produzido num país durante um determinado período, durante um ano. Geralmente é considerado um ano, não pode ser mais, tá certo? E nos países da América do Norte, menos de 1%. Por que é que isso acontece? Tá? Porque o setor primário, como a gente diz, ele é o primeiro. O primário vem de primeiro. Mas os países, os governos inteligentes, os estados, né? Não, existe uma diferença entre governo e estado, né? Governo é aquele provisório, aquele que vem, no caso da gente, de 4 em 4 anos. Estado é o que existe desde que tempo é tempo, tá certo? Então, os estados, eles pensam da seguinte forma. Vamos só dar um exemplo, vê bem. O Brasil é um grande produtor de aço, por exemplo, um dos maiores produtores de aço do mundo. O que é que o Brasil faz? O Brasil pega a maior parte desse aço e vende para o exterior. Muita gente entende isso como algo positivo. Ah, não, né? A gente também vê isso. Na verdade, eu não vou usar o exemplo do aço, não. Vou usar o exemplo da soja, né? Que o Brasil, se eu não me engano, nesse momento é o maior exportador de soja ou da carne, tá certo? Né? E aí, muita gente, bateu o recorde de venda de grãos, bateu o recorde de venda de carne, isso, aquilo outro. Boys and girls, parece ser algo bom, mas não é. É mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim. Vamos dizer que você produz alguma coisa. Deixa eu tentar usar uma analogia que vocês entendam aqui. Vamos dizer que vocês, na casa de vocês, bem uma coisa bem simples, bem rudimentar. No terreno da casa de vocês tenham areia de vários tipos. E aí, você muito inteligente, assim, querendo ganhar um dinheirinho, você precisa pedir aquela mesada para papai e mamãe, vão e dizem assim, eu vou fazer aqueles vidrinhos. Toda vez que mamãe comprar um produto para dentro de casa, eu pego o vidrinho, aí faço qualquer coisa, você é um artista e sabe fazer bem, você vai fazer a areinha bonitinha. E aí você vende, não sei, R$ 20, uma garrafinha dessa, aí chega pro vizinho, ou chega na frente de casa, bota um balcãozinho assim, bota uma mesinha, passa alguém e compra. R$ 20 é bonitinho, é um adorno, né? A casa, é uma decoraçãozinha. R$ 20, você colocou um pouquinho de trabalho, você fez uma horinha ali e ganhou R$ 20. Aí chega uma pessoa e vê aquilo ali. E vê e pergunta, de onde é que você está tirando essa areia? Aí você diz assim, eu tiro do quintal da minha casa. Tem vários tipos de areia, tem 5, 6 tipos, e eu tiro no quintal da minha casa. A pessoa pensa assim, ok.
Eu vou te fazer o seguinte, eu vou te pagar, vamos dizer aí, R$ 10 por metro quadrado da areia, tá? Que é um carro de mão, vamos dizer que seja um carro de mão de areia, pagar R$ 10. Aí você pensa assim, poxa, peraí, se eu, aquela areia toda eu vender ali, eu tiro, sei lá, 100 carros de mão, né? E aí 100 vezes 100, R$ 1.000. Poxa, eu tô vendendo a garrafinha dessa por 20 e tô, né, ganhando um dinheirão aí, logo de cara, R$ 1.000. Mas deixa eu adicionar, né? Vamos dizer que essa garrafinha você vendeu por 20, vamos botar por R$ 30. Você pegou a garrafinha, você teve a ideia, você é empresário, você teve a ideia. Pegou uma garrafinha que sobrou de alguma coisa, do ketchup, de alguma coisa de vidro. Seu irmão, vamos dizer que seu irmão seja muito bom com arte, você não. Você botou o irmão para fazer, tá? E você disse à mamãe, mamãe, eu vou te dar R$ 5 por cada garrafinha dessa de vidro. Sua mãe lhe dá a garrafa. Você chega para o seu irmão e diz assim, eu vou te dar R$ 10 para tu fazer essa artezinha que teu irmão faz. Você vende por 30. Aí você vendeu por 30, dá 5 à sua mãe, 25, dá 10 a seu irmão, sobra 15 ainda no seu bolso. Aí chegou alguém e te faz essa proposta. Eu compro essa tua areia todinha. Você faz as contas, R$ 1.000, sem carro de mão. Você, pum, vende tudo. Daqui a pouco tem um buraco, nasce no seu quintal, não tem mais areia. Vamos dizer que a areia era só superficial, só por cima. Embaixo era só barro. E aí você extinguiu, você acabou com sua matéria-prima. Você ganhou R$ 1.000, ganhou. Mas você não deu um centavo a ninguém dentro de casa, porque você não precisou dar ajuda, você fez sozinho, você botou no bolso esses R$ 1.000. Seu irmão não está ganhando mais nada e sua mãe não está ganhando mais nada. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona, boys and girls. Toda vez que a gente vende matéria-prima, tá? Então, por exemplo, a soja ela serve para várias coisas. A soja ela serve para fazer óleo. A soja ela serve para fazer, hoje em dia, com essa cultura vegana, vegetariana, fazer até carne, fazer várias comidas, várias coisas de culinária. E a soja, principalmente, a principal uso da soja hoje em dia é servir de ração para animal, porque tem muita proteína vegetal e uma proteína barata, né? Então, veja só, pega-se e vende para economias, por exemplo, a China é o grande comprador, né? China, Estados Unidos, quem quer que seja. A China vem e compra, pum, aí ela alimenta, o gado dela alimenta os animais dela. Aqueles animais depois se mata, vira produto, né? Para depois. E tem toda uma economia por trás. Se vende no supermercado. No supermercado se gerou emprego, porque se vendeu a carne, ou no açougue, né? Ou foi para um restaurante, e naquele restaurante foi feito um prato, e ali você empregou chefe, você empregou cozinheiros, você empregou o pessoal da limpeza, o pessoal do atendimento. Então, vejam quantos empregos são gerados no processo dentro da própria economia. E, por exemplo, você pegou o porco, a carne, um prato espetacular do porco, você vendeu, matou o porco e vendeu a carne. Tá? O que é que acontece? Ele vai gerar outros empregos lá naquele destino e outra riqueza. Então, vendeu-se o quilo do porco, hoje em dia está, sei lá, R$ 15. Então, vendeu, sei lá, R$ 600 um porco, né? Bom, vendeu R$ 600 um porco, entrou na economia esse dinheiro, ok. Mas ninguém ganhou, só ganhou o dono do porco, tá? E no máximo quem ganhou foi a pessoa que fez a distribuição do porco, só, até o porto. Mas se esse porco tivesse ficado aqui, a carne desse porco, né, matou o porco, aí você processa, você vai fazer a salsicha, você vai fazer os ingredientes da feijoada, você está gerando emprego dentro do supermercado, tá certo? Você está gerando emprego no supermercado, não só os funcionários do supermercado, mas as pessoas que estão ao redor, porque esses funcionários também vão comprar na armazém de construção, esses funcionários também eles vão gastar o salário dele com outras coisas. Então, você está gerando vários empregos por causa dessa carne do porco. Você está vendendo para um restaurante, esse restaurante vai vender um prato, às vezes um restaurante chique, vai vender um prato, às vezes, de porco por R$ 100. Então, veja quanto valor, a gente chama isso de valor agregado, quanto valor agregado não vai sendo acrescentado. Poderia ter sido feito aqui no Brasil, mas foi para outro país, para esse outro país, ele ganhar com isso, né? E
Aí, se a gente voltar, né, para a soja, né, nem esse processo passou. Então, os países desenvolvidos, eles já perceberam isso lá atrás. A gente vende os recursos que a gente tem para os outros enriquecerem. Não, vamos deixar aqui. Quando você tem o produto final, aí, por exemplo, você pode vender para o exterior, porque aí, se você vender para o exterior, esse dinheiro vai entrar, mas essa mercadoria já circulou a tal ponto que ela já gerou muitos empregos e já gerou riqueza também, tá certo? Porque aí você vai precisar de um vendedor para vender essa carne, você vai precisar para o supermercado, você vai precisar de restaurantes, você vai incentivar um crescimento do turismo, que você vai criar uma culinária, já que você se utiliza carne de porco, cada pessoa vai inventando um chefe, um cozinheiro vai inventando de uma forma diferente. Então, você incentiva o turismo, porque as pessoas vêm não só para conhecer o lugar, mas também para provar da culinária, da cultura, a culinária é parte da cultura. Então, assim, você sai ganhando de várias formas, até chegar ao ponto de você vender esse produto para o exterior. E se você vender aqui, melhor ainda, porque o dinheiro retorna de novo para esse processo produtivo todinho, voltando lá, né? Quando a pessoa paga R$ 100 num prato de uma carne de porco espetacular, de um chefe conhecido, tá? Ganhou o chefe, ganhou os funcionários do chefe, ganhou a empresa que fez o delivery da carne, ganhou o produto do porco e ganhou o produto da soja. Porque ele vai ter que continuar produzindo para voltar de novo. Porque a pessoa come um prato daquela carne, pô, nossa, que prato gostoso, vou voltar outro dia. Então, para continuar esse processo, toda essa riqueza, e nesse meio de caminho, isso daqui é o que a gente chama de geração de emprego, né? A geração de emprego no processo, mas existem outros, né? Um empresário, do dono do restaurante, ele vai gastar com outras coisas, vai trocar de carro, ele vai viajar, ele vai fazer isso. O funcionário dele vai fazer compras no supermercado, vai no armazém. O vendedor vai vender, o distribuidor vai gastar o dinheiro dele. Então, além desse processo aqui, ao redor sai se beneficiando também. Então, é por essa razão que a gente, inclusive nas nossas aulas aqui, a gente bate em cima disso, né? Que essa coisa já bateu recorde de exportação de grãos. A população brasileira não ganha nada com isso, nada. Ganham a conta-se nos dedos. Os agricultores, os grandes agricultores têm condição de produzir em grandíssima quantidade e mesmo ganhando dinheiros absurdos, vendendo em dólar, ainda assim desmatam, provocam um desmatamento. Não são todos, não, não são todos. Alguns provavelmente têm um princípio mais ético. Mas é fato que a grande maioria dos agricultores aí de grande porte provocam desmatamento. São os que provocam, incentivam aí o desmatamento lá da nossa linda Amazônia, né? Através lá da região centro-oeste, né? Grande produção na região centro-oeste, eles vão tendendo a subir ali, porque é uma terra muito, muito fértil. A gente, inclusive, já viu, não sei se foi nesse grupo, que até o solo fértil do Saara cruza o Oceano Atlântico para produzir lá, ok? Para cair e enriquecer o solo amazônico, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. In developed countries, the primary sector has become more technologically advanced, enabling, for example, the mechanization of farming, as compared to hand-picking and planting in poorer countries, ok? Então, aqui está dizendo que, inclusive nos países desenvolvidos, essa indústria, como uma indústria que, na verdade, é a que menos dá dinheiro em relação aos recursos que tem que utilizar, né? Novamente, né? Assim, vou dar só um exemplo, né? Se a gente for seguindo essa tendência aqui, né? O chefe que vende, às vezes, um prato num restaurante sofisticado, vai vender um prato por 200, 300 reais de uma carne. Vamos falar porco, não, porque porco é considerado barato, né? Uma carne de boi aí, qualquer, né? Vende, às vezes, 200, 300 reais um prato, né? Mas se você for lá para a ponta, lá para o setor primário, né? Vamos voltar lá para a produção da soja que alimentou esse gado, né? Quilômetros e quilômetros de plantação, né? Alguns quilômetros de plantação para você conseguir 200, 300 reais de venda de soja. Então, quanto mais também esse produto vai evoluindo, menos
espaço físico, mais ele se torna mais mecanizado, né? Ok? Então, vamos lá. More developed economies may invest additional capital in primary means of production. For example, in the United States, Corn Belt combines harvest-peak corn spray and sprayers spray large amounts of insecticide, herbicide, and fungicide, producing high yield and possibly using less intensive techniques, né? Então, cada vez mais se utilizam novas tecnologias, e novas tecnologias significa também produtos químicos, né? Porque a ideia em países desenvolvidos é que cada vez mais você tenha mais produtividade, ou seja, produzir mais com menos, né? Um detalhe que eu esqueci de falar aqui, né, que alguém pode dizer assim, mas professor, veja só, se o setor primário é o que menos gera riqueza, é o que mais demanda recursos, por que é que alguns países, né, ricos ainda se preocupam em manter o setor primário? Por exemplo, Estados Unidos, plantação de milho, né, é um dos maiores gados do planeta Terra, tá certo? E essa é uma questão interessante porque leva a gente a outra conclusão, né? Os países desenvolvidos, eles fazem ainda, mesmo que não valha mais a pena, porque ocupa muito espaço, porque promove poluição, que promove sujeira, mas eles ainda fazem porque por uma questão aí de independência, por uma questão de segurança, e principalmente setor primário, porque envolve, muitas vezes, a maior parte envolve o alimentar, né? A questão de segurança alimentar. Então, é interessante para um país ele ser um grande produtor, principalmente na área de farming, tá? Que é, né, proteínas animais, e hunting, hunting nem tanto, né? O hunting praticamente não existe mais, depende da indústria. Mas fishing, né? Farming, que envolve agricultura e pecuária, e fishing. Por quê? Porque também você fica preocupado, por exemplo, de depender alimentarmente de outras economias, né? Se por acaso uma guerra mundial, alguma coisa assim para acontecer, e países de primeiro mundo geralmente são alvos, né? São países que estão uns se desafiando aos outros, então os países não gostam muito de depender um dos outros, né? Ou seja, eu estava dando uma aula sobre Japão, se for para o 9º ano, o Japão é um país altamente dependente nesse sentido de outras economias, tá? E por isso o Japão sempre foi um país muito assim invasor, né? Por conta disso mesmo, tem um histórico de invadir outras nações, né? E por isso que ali os países vizinhos odeiam o Japão, eles se odeiam, a China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, outros países ali são inimigos mortais um do outro, porque ali a vida toda ali o Japão invadindo exatamente pela falta de recursos, tá? Mas os países que têm condições, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Canadá, como é o caso da Rússia, né? Países com áreas gigantescas, né? E aí cada um tem a sua vocação, mas eles ainda investem mais por uma questão estratégica do que propriamente porque vale a pena do ponto de vista econômico, tá certo? E o Brasil o que é que ele faz? Algo que é estratégico, o Brasil vende para o exterior. Olha, boys and girls, olha como a gente ainda está atrasado, né? Imagina se a gente usa esses recursos primários que a gente tem para desenvolver a nossa economia e a gente deixa entre a gente, né? E, principalmente, um governo é feito para o povo. Um governo é eleito pelo povo, para o povo, mas o governo ele age para os outros. Uma das expressões que eu mais odeio, eu digo isso, a maioria das pessoas que eu falo isso não consegui associar, mas eu consegui associar a partir do momento em que eu tem um cheirinho queimado, não é que seja um computador aqui, não conseguem associar, tá? Por exemplo, o produto tipo exportação. Eu odeio essa expressão, tipo exportação. Por quê? O que significa o produto tipo exportação? O que é que vem na cabeça de vocês?
qualidade superior, né? Melhor do que o produto que serve para ser vendido no mercado interno. Então, assim, o tipo é como se fosse assim, uma empresa fundada por brasileiros, para brasileiros, gerida por brasileiros, com funcionários brasileiros, pega o melhor produto dela e vende para o exterior. E o pior empurra para a gente. Isso é certo do ponto de vista estratégico. Um Estado, um governo, não deveria pensar em algo não para dizer assim, peraí, tem alguma coisa errada. Como é que a gente produz, o pior fica para a gente, o melhor fica para fora. Eu consigo visualizar isso por ter morado quase 10 anos nos Estados Unidos e via que era o inverso. Nos Estados Unidos existia uma cultura do melhor é para eles. O tipo exportação lá era tido como má qualidade. Que é como se eles pensassem assim, o melhor fica para a gente. O que a gente não quer, que não tem mercado aqui, porque não tem qualidade, a gente vende para fora. Né? Então, é mais ou menos por aí que acontece. E, inclusive, né, essa ideia de que produto chinês é um produto de baixa qualidade, eu vim ter aqui no Brasil. Porque quando eu morava lá, tudo, né, assim, muita coisa, coisa barata, muito vem da China. E por que vinha da China? Porque o custo é baixo. O custo é muito mais baixo do que se produzir lá. Então, eles desenvolviam a tecnologia, mandavam fabricar na China e consumiam esse produto, tá certo? Então, eles não tinham essa percepção de que o produto chinês era de baixa qualidade. Mas por quê? Porque eles só importavam boa qualidade. Aí, aqui no Brasil, só vem a baixa qualidade, né? Os produtos chineses, o que é bom, Estados Unidos, o que é ruim, Brasil. Então, a gente tem que começar como nação, de maneira coletiva, esse pensamento coletivo de rever isso daí, né? A gente começar a dar valor a gente, tá certo, boys and girls? Ok, vamos lá. These technological advances and investments allow the primary sector to employ a smaller workforce, so developed countries tend to have a smaller percentage workforce involving primary activities, instead of having a higher percentage. Então, que para finalizar essa questão do primary sector, né, em países menos desenvolvidos existe um consumo menor de tecnologia, portanto, você tem mais gente fazendo aquele serviço. Em países mais desenvolvidos você também tem isso daí, tem pouca geração de emprego porque você tem alta tecnologia empregada. No caso do Brasil, a gente tem uma exceção aí, por exemplo, a agricultura. A agricultura do Brasil é uma das mais desenvolvidas aí do mundo, né, por essa agricultura de larga escala. Certo? Então, se gera também muito emprego, que acaba sendo ruim para o Brasil, porque é mais dinheiro no bolso do agricultor, é mais dinheiro no bolso de uma pessoa e menos dinheiro no bolso de várias pessoas. Então, até nisso, a gente deveria criar políticas para que ficasse aqui. Tá certo? Para finalizar, boys and girls, a nossa aula, né? To finalize, I'd like to show you how it works, right? Primary sector, this is a primary sector. So we have mining, né? Coal, iron. Então, no mining, mineração, a gente vai ter produtos como ferro, né? Como o carvão, né? A gente vai ter mineral extraction. Então, a gente vai ter o óleo, né? Aquela história. O óleo que é feito da extração, tá certo? Não o óleo que tem mais valor agregado, né, que foi processado, mas alguns óleos, eles são extraídos, tá? We have agriculture, né, crops and livestock, então a gente tem agricultura aqui, nesse processo, a gente tem forestry, tá certo? Que é logging, né, tudo relacionado a florestas também, tá? E a gente tem fishing, certo? Que é a pescaria. Okay, boys and girls. So that's it for today. Example, primary sector. Okay? Então, ó, mining, olha, veja só. As condições de trabalho, né? Aqui tudo bem, campestrezinho. Ok? Bom, as homework, okay, I'd like you to do a research of one of these pieces of the primary sector, okay, in Brazil. Okay? Então, como o trabalho de hoje, eu queria que vocês no Brasil fizessem uma pesquisa de um desses setores aí do primary sector, do setor primário, no Brasil, né? Quantos empregos geram, quanto de riqueza gera,
tá certo? Só para vocês terem uma ideia e de repente a gente pode na sequência aí falar exatamente sobre isso, sobre quanto mais de riqueza geraria no Brasil antes de sair do Brasil. E se fosse para ficar no Brasil, políticas também podem ser feitas para que fique no Brasil também, né? Mas para isso aí a gente tem que ter outra discussão, que envolve geração de emprego, de renda e tarará, tarará, tarará. Mas uma coisa chama a outra, tá bom? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui. I'm saying, we are ending here our class, and I wish you a great weekend. Goodbye.